Nós vamos então dar início à nossa reunião e nós estamos recebendo hoje com muita alegria o nosso amigo Adeilson Sales. O Adeilson é da cidade de Santos, é escritor, palestrante, psicanalista. Ele tem 96 livros publicados, livros alguns dedicados à criança, outros a adolescentes e outros a adultos. Alguns livros já foram traduzidos para o inglês. Ele é requisitado para palestra em todo o nosso país e ele tem feito palestra em universidades, escolas e centros espíritas, porque, além de tudo, Adeilson é um trabalhador espírita, alguém que divulga a doutrina espírita em todos os lugares. Então é com muita alegria que nós recebemos o nosso amigo. Ele está fazendo um périplo de palestras aqui pela região. Sábado esteve conosco aqui no culto ali das Mangueiras e hoje, mais uma vez, aqui conosco para a palestra. Então vamos ouvir o nosso amigo. Boa noite a todos e todas. Os desencarnados já responderam, podem responder os encarnados agora. Boa noite a todos e todas. Muito bem, não sei se é o calor que está deixando todo mundo assim meio amolecido, né? Mas chega aqui, eu trago um abraço quentinho e salgadinho lá de Santos para vocês. E é com muito carinho que a gente volta a falar nessa instituição. Tivemos a primeira experiência emocionante no sábado e hoje, falando para um grande público, nós estamos aqui para abordar um tema que é de suma importância para as nossas vidas. É evidente que o Evangelho sempre está na pauta da nossa existência. É evidente, como disse o nosso irmão agora há pouco, que nós temos necessidade de beber a água viva que pode saciar a sede do nosso coração, da nossa alma, nos fortalecendo a fim de que possamos enfrentar as lutas desse mundo, que invariavelmente não são fáceis. Se nós ouvirmos cada coração dos senhores e das senhoras aqui presentes, certamente encontraremos os dramas mais diversos, as lutas mais acerbas, e nós precisamos reabastecer as nossas energias, robustecer a nossa coragem, para que possamos seguir vivendo nesse mundo de provas, expiações, nessa escola. Sem dúvida alguma, o Espiritismo veio ao mundo a partir de 18 de abril de 1857, para trazer para cada um de nós uma proposta diferente e, principalmente, uma proposta de amadurecimento e, eu diria, de emancipação espiritual. A humanidade ainda engatinha na compreensão daquilo que é proposto para o homem na sua trajetória evolutiva. E o Espiritismo, como o Consolador prometido, vem nos trazer uma proposta real e nos libertar da ignorância que caracteriza a humanidade há muitos séculos, quando nós ainda vamos trilhando um caminho árduo, tateando nas trevas da ignorância, acreditando que a responsabilização dos outros ou a terceirização da culpa por aquilo que nos acontece, de certa forma, pode nos ajudar a seguir, a trilhar o caminho que nós almejamos. E muito longe a gente está ainda de compreender, e é por isso que o Espiritismo é para nós um atestado de alforria e de emancipação das nossas almas, porque ele vem trazer para cada coração, evidente, à medida que cada um com a sua capacidade cognitiva possa compreender, que o Espiritismo não veio ao mundo trazer uma proposta de salvação. Não veio. Diferentemente daquilo que é proposto por algumas teologias, o Espiritismo vem nos dizer que nós somos responsáveis pela nossa vida. Isso, evidentemente, acaba incutindo em nós alguma dificuldade de compreender, porque tudo que nos acontece, a gente procura um responsável e pede ajuda a Deus. Tudo que chega até nós, que nós temos limitações e dificuldade para compreender, é necessário que eu busque, dentro do contexto que eu vivo, o social, familiar, alguém que seja responsável, porque
eu não consigo ter estrutura para compreender que nessa altura da trajetória humana já é tempo de eu me perguntar, de maneira muito franca e muito honesta, qual é a parte que me cabe nas lágrimas que eu choro? Qual a parte do edifício que eu ajudei a construir que desabou sobre a minha cabeça? Então nós vemos os mais variados dramas humanos tomando conta da nossa sociedade e a criatura humana aturdida, perdida, buscando de todas as formas um atalho, algo que possa lhe aliviar as dores, lhe trazer uma trégua, para que a gente encontre qualquer possibilidade de resolver os nossos problemas. Isso é um hábito nosso. Então surgem as mais mirabolantes teorias, as mais mirabolantes propostas terapêuticas. E as pessoas vão aqui e acolá, quando um caminho novo é apresentado, as pessoas correm para buscar esse caminho novo, a fim de experimentar e aliviar as suas dores. Eu não tenho nenhuma novidade, né, porque a maioria está à caça de novidades. Algo que resolva, num estalar de dedos, num passe de mágica, aquela angústia, aquela dor que eu carrego e que eu não identifico de onde vem. Mas se nós temos aqui algo a anunciar hoje e trazer como novidade, a grande novidade que a humanidade ainda desconhece, chama-se Jesus Cristo. Chama-se Jesus de Nazaré. Não esse Jesus que as religiões apresentam como instrumento de dominação, e não existe instrumento de dominação mais poderoso do que a culpa. Por isso que a culpa é um instrumento pedagógico de algumas teologias que insistem em escravizar a criatura humana à compreensão de que ela tem que estar subjugada, de que ela tem que estar cerceada da sua capacidade de pensar, de que o homem não pode alçar voo ao encontro do Criador pensando por si mesmo, responsabilizando-se pelas suas escolhas, porque eu preciso pautar as minhas escolhas dentro daquilo que alguém vai me dizer que eu devo fazer. É claro que existe aí um atavismo no nosso comportamento, porque nós nascemos numa família e os nossos pais são aqueles que vão nos norteando, apontando o caminho para que a gente possa ter educação, ter formação acadêmica, e é evidente que é necessário também uma orientação ética-moral para que a gente possa entrar na vida preparados para lidar com as adversidades e com os desafios que caracterizam a vida aqui na Terra. Todavia, a gente vai no afã de buscar tudo aquilo que é vendido como modelo de prazer e de felicidade nesse mundo, e a gente vai mergulhando, 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 e quando a gente começa a experimentar alguns reveses, ou quando nós nos alienamos, nos esquecemos de quem somos, né? E vale a pena repetir que nós somos espíritos vivendo uma experiência humana com prazo determinado para acabar. Uns a experiência termina antes, outros a experiência vai terminar depois. Mas o fato é que todos nós temos um prazo de validade para cumprir esse périplo, essa viagem aqui na Terra, no corpo físico, nesse uniforme escolar, já que nós somos alunos dessa escola chamada Planeta Terra. Então, nesse mergulho que nós damos, a gente acaba se embriagando. Se embriagando daquilo que fala mais de perto aos nossos interesses. E o que fala mais de perto aos nossos interesses são as sensações. Tudo aquilo que toca muito de perto o nosso corpo e que nos agrada, como espíritos indisciplinados, mal educados, a gente acaba chafurdando. Então a gente come muito, a gente bebe muito, a gente quer ficar sem fazer nada há muito tempo. Tudo aquilo que se refere a uma postura estritamente e realmente deseducada. Mas essa é a realidade de um contexto que não se restringe ao meu universo particular, é um contexto da sociedade. Então hoje, quando eu atendo como psicanalista, eu me deparo com pessoas que estão absolutamente aturdidas, desde adolescentes até adultos. E a gente começa a se indagar qual é a razão disso tudo.
e percebemos que é justamente a falta de educação e de compreensão daquilo que é a vida na Terra. Então, eu tenho aqui na minha frente, né, certamente, muitos papais, muitas mamães, que têm uma preocupação imensa com o futuro dos vossos filhos. Não é assim, pessoal? Respondam logo que acaba logo, não vai doer nada. É exatamente assim, a gente se preocupa com o futuro dos nossos filhos. Para um futuro brilhante, nós queremos escolas brilhantes. Não é assim? Então, uma escola brilhante de Votuporanga ou de Rio Preto, que eu não conheço a região, é uma escola paga, uma escola cara. Porque os nossos filhos precisam cumprir aquele périplo. Começa lá a fazer cursos na infância, vai fazendo, estuda em escola bilíngue, aprende inglês, faz isso, faz aquilo, vai fazendo tudo para entulhar as nossas crianças e jovens de conhecimento, até que um dia eles acabam entrando num processo de sofrimento e angústia e começam até a pensar no autoextermínio. Nós vamos dando para eles um direcionamento em que é importante fomentar o homem inteligente, porque o filho inteligente, a filha inteligente, eles vão competir. Vão competir amanhã e certamente, se entrarem em alguma universidade pública, lograrem a formatura, principalmente como médicos. As pessoas acham que os médicos são felizes, né? Não são. Se fossem felizes, não haveriam alguns que se matam. Advogados também se matam. Eletricistas se matam. Psicólogos se matam. Então, onde é que está o nó da questão? Porque nós continuamos cumprindo o mesmo modelo e achando que esse modelo é que vai garantir a felicidade para os nossos filhos. Não garantiu a nossa. Não garantiu a nossa. Nós experimentamos vazios existenciais. Então, espera um pouquinho. O que a gente precisa cuidar? Nós estamos no mundo material, precisamos de formação, trabalho, salário, nutrir o corpo, não é participar de um churrasquinho, tomar uma cerveja com um amigo, se divertir, tudo isso é absolutamente normal. Mas quando a gente acredita que a vida é só isso, a gente começa a entrar num processo de letargia. Letargia. Então, do que os nossos filhos precisam e nós precisamos? Bom, nós, no meu caso aqui, que já sou pai, avô, etc., e trabalho falando, né, para as pessoas nas escolas, faço palestras para adolescentes, nós precisamos começar a ressignificar algumas coisas. Olha, minha gente, desacomodar alguns conhecimentos que a gente tem dentro do nosso coração não é fácil, porque nós somos aqueles que gostamos de verdades absolutas. Nós somos doidos para agarrar uma verdade para chamar de nossa. Se eu for dar um passo aqui e eu não tiver certeza que o chão está embaixo, eu não dou. Mesmo que eu esteja queimando onde eu estou. Mesmo que eu esteja com um calo no pé que me machuque todos os dias e dificulte o meu caminhar nesse mundo, eu não vou sair do lugar, porque de repente vem outro calo pior e eu vou fazer o que da minha vida? Então, ressignificar, começar a olhar o mundo por um outro ângulo, por uma outra perspectiva. Os nossos filhos estão felizes com a formação acadêmica? Não, porque formação acadêmica não garante felicidade. Os nossos filhos podem estudar na USP, na Unicamp? Podem. Podem estudar em Harvard. Já pensou que espetáculo? O seu filho em Harvard, você nem ia ver a formatura, porque ia morrer. A formatura ia ser in memoriam, porque você ia morrer de tanta alegria de ver seu filho em Harvard, em Stanford, em Cambridge, em Oxford, na Unicamp. Mas tem um detalhe. Mesmo que seu filho se forme em Harvard ou em Stanford, ele não tem garantia de felicidade, ele pode ser um candidato ao suicídio. Sabe por quê? Porque nós precisamos de balizas, de vetores íntimos, éticos morais. O que significa isso? Significa que nós devemos preparar os nossos filhos para que eles tenham estrutura psicológica para lidar com o que está acontecendo no mundo. Porque a felicidade não se encontra dentro de casa. Apenas a nossa família é uma escola. Eu estou aqui com um aparelho celular. Você vai dormir, se você tem um filho adolescente, você olha assim, não, meu filho está em segurança. Ele está dentro de casa.
Se o seu filho estiver em companhia disso, ele não está em segurança. Porque através desse aparelho aqui, qualquer criança acessa conteúdos pornográficos. Eu tenho uma cerca elétrica, eu tenho um muro alto, eu tenho um cachorro bravo no quintal. Nem assim o seu filho está em segurança. Porque se ele estiver em companhia disso aqui, ele passa um WhatsApp para o traficante, você vai dormir, deitar em berço esplêndido, acreditando que seu filho está seguro. O traficante vai lá na sua porta, joga a porção de cocaína ou cigarro de maconha por cima do teu muro, o teu filho vai consumir e você vai continuar acreditando que ele está em segurança. O seu filho vai para a escola e é evidente que no contato social ele vai ter informações de todas as formas, de todas as maneiras. E essas informações, se ele não tiver estrutura, ele pode ser corrompido. O seu filho é um espírito, você não educa corpo, você educa espírito. Por isso que tem gente que diz assim, nossa, ele é tão diferente, ele é tão inteligente. E a gente constata a realidade da reencarnação de maneira muito prática e óbvia. A gente só não quer enxergar e não quer acreditar. Eu disse de manhã, almoçando com os meus anfitriões aqui, na hora do almoço, tem filho que você coloca no alto da montanha, empurra, nem assim o condenado rola. Não rola. Tem filho que você coloca no alto da montanha, quando você vira para olhar, ele já voou e foi embora. Então, dentro da sua casa, você pode ter 2 ou 3 filhos. Um precisa de mais rigor, outro precisa de mais ternura, outro precisa de mais carinho. Porque o universo que compõe a nossa família, ele é diverso. Ali estacionam espíritos com as mais variadas tendências. E a educação deles é a nossa responsabilidade. Pessoal, o assunto está chato? Pode continuar? Tá certo. Eu ia falar de depressão, se vocês quisessem, mas continua, né? Então, vamos continuar. Então, esse assunto é muito sério, viu, pessoal? Daqui a pouco eu vou dar uns exemplos aí, segure-se na cadeira, tá? Então, essa questão é muito séria. Não há formação melhor para o seu filho do que você conseguir olhar nos olhos dele. Eu disse ontem numa palestra que eu fiz lá em Jales, o homem consegue saltar para a estratosfera. O homem consegue até sonhar, vamos construir uma base na Lua. Na Lua a gente cria a possibilidade de saltar para outros planetas. Não é espetacular isso? Não é, pessoal? Parece coisa de ficção. O homem consegue em 2 anos encontrar uma vacina para curar uma pandemia, mergulhando no micro. O homem consegue mergulhar nas regiões abissais do oceano para sondar a intimidade dos precipícios, dos abismos oceânicos e saber que tipo de vida habita lá. Mas esse mesmo homem que faz tudo isso, ele não consegue conversar com o filho que está no sofá do lado dele. Ele tem dificuldade de dizer assim, eu te amo. Se é um filho que não corresponde ao que ele quer, então, está fora. Fora da minha vida. Fora da minha casa. Porque você tem que caber, e muitos pais acreditam que os filhos precisam estar enquadrados ali, engessados naquilo que eu quero. Você tem que ser o que eu quero. Então, essa realidade é a realidade do mundo que a gente está vivendo. Nós estamos traumatizando os nossos filhos, assim como os nossos pais nos traumatizaram. Veja que interessante. E se alguém discordar de mim, eu posso marcar um horário para conversar particularmente na sessão, tá bom? E por que que nós traumatizamos os nossos filhos? Porque nós queremos? Não, porque nós somos limitados. E os nossos pais nos traumatizaram porque eles quiseram? Não, é claro que não. Eles também são limitados. Porque o modelo de educação, é o que eu disse há minutos atrás, precisa ser ressignificado. E um modelo para ser ressignificado precisa olhar para a criança, para o adolescente, e nós olharmos para nós mesmos como seres integrais. Espíritos que se manifestam na Terra em 3 instâncias: física, mental e espiritual. Não adianta cuidar só do corpo, acreditando que cuidar do corpo, ficar saradinho, bonitinho,
é garantia de felicidade. Não é. Não adianta cuidar só da mente, acreditando que vai virar PH Deus. E não adianta cuidar só do espírito, ficar rezando para que Deus resolva aquilo que nos cabe resolver. Certamente, na tua trajetória, na minha tem também, na minha família, existem pessoas que têm muitas dificuldades. Existem pessoas que têm muitas dificuldades. E a gente precisa começar a estabelecer, espera um pouquinho, vamos tomar passe, vamos ouvir as lições que a gente pode aprender, mas a barreira mais difícil de romper é a barreira do respeito com os nossos filhos. Por que eu digo isso? Porque se nós fizermos uma viagem no tempo, 1910, 1920, você entra lá no seu Google, quando chegar na sua casa, pede para puxar a imagem das crianças e dos adolescentes, que você vai ver crianças e adolescentes vestidas como adultos. Porque era fashion? Não. Porque acreditava-se que a criança era um mini adulto. Ninguém entendia que a criança tinha sofrimentos psicológicos específicos à idade. Ninguém acreditava também que o adolescente tinha e tem nos dias de hoje sofrimentos específicos da idade. Olha, eu não ia contar para vocês, mas eu vou contar. Esse meu óculos aqui, ele tem um superpoder. É verdade, minha gente. Tem um superpoder. Tem um botão aqui do lado, que se eu apertar, eu vou ver algumas coisas de vocês. Posso apertar? Posso mesmo? Vou apertar. Vou fechar os olhos. Meu Deus do céu. Lá atrás, estou vendo, viu, pessoal? Quanta criança ferida. Quanta gente entupida de lágrimas. Quantas pessoas feridas aqui? Ali, aqui falando. Não nos deixaram chorar. Não chore, hein? Engula seu choro. Homem não chora. Isso é bobagem. Não chora. Não exista na relação. Fizemos isso com os nossos filhos e fizeram conosco. E repetimos esses modelos desrespeitosos. E aí, quando os nossos filhos não nos procuram, nós não sabemos por quê. Não nos procuram porque nós não abrimos portas para que eles pudessem nos procurar. Mas eu dou tudo para ele. Olha, hoje em dia os jovens têm iPad e iPhone e às vezes não tem iPad e não tem iMãe. Hoje nós vivemos o tempo dos órfãos emocionais. Crianças e adolescentes que têm paz dentro de casa, mas não têm paz dentro da vida. É outro tipo de orfandade. A orfandade que gera um crescente número na ideação suicida, na automutilação, e nos garotos que cada vez mais cedo precisam se medicar, porque não tem sentido na vida. E quem tem que dar o sentido, evidentemente, somos nós. É claro que eu não vim aqui culpar ninguém, nem responsabilizar, mas eu preciso trazer uma mensagem e falar que nós precisamos e temos a possibilidade de ter uma ação assertiva na educação dos nossos filhos. Então, só para a gente refletir, por que a gente pode bater na criança e a criança não pode bater na gente? Por que a gente pode gritar com a criança e a criança não pode gritar com a gente? Porque a gente batendo a gente educa? Porque a gente gritando a gente educa? É essa a justificativa? Por quê? Por que nós temos práticas ainda adoecidas e que adoecem? Crianças, adolescentes. Eu atendi um paciente de um país europeu, brasileiro, radicado num país europeu. Ele me procurou e me disse assim: Adeilson, eu estou precisando muito da sua ajuda. Por quê? O que está acontecendo? Eu tenho um filho de 8 anos de idade. E quando eu chego em casa do trabalho, que eu vou falar com o meu filho, eu começo a falar com ele e daqui a pouco eu estou gritando com ele. Você grita com seu filho? Eu não sei me controlar.
Quando eu vejo, eu já estou gritando com meu filho. Então eu deixei ele fazer as colocações, vomitar as angústias que ele tinha. E aí ele pediu ajuda novamente, me ajuda, por favor. Eu chego em casa, aí o meu filho se encolhe no canto. Parece que ele tem medo de mim, e esse medo só faz crescer. Aí eu fiz a pergunta para ele. Vou fazer essa pergunta para os senhores e para as senhoras. Não precisa me responder. É para reflexão. Ok, pessoal? Eu perguntei para ele assim: da porcentagem que você grita com seu filho, quanto dela você gostaria de gritar com seu pai? Daquilo que você sangra em cima do seu filho, quanto de sangramento existe em cima de você por causa do seu pai? Ele ficou impactado. Eu perguntei a ele: fala-me um pouco da tua relação com seu pai. Ele começou a me falar da relação com o pai. Era uma relação de violência. Uma relação de grito, de não pertença, de não existência, de não poder manifestar nada, de não poder dizer nada. E muita gente vem para o centro espírita e não se dá conta que o problema é relacional, familiar. E todo problema emocional tem estreito vínculo com dificuldades espirituais. Não dá para dissociar, aqui é espiritual, ali é emocional. Essas duas regiões, instâncias, elas se mesclam. Então, quando a gente fala disso, a gente percebe as pessoas se emocionam, se mexem na cadeira, porque é essa a realidade de um mundo que ainda está aprendendo a se relacionar. Quando você se dirige ao seu filho e você se dirige adjetivando ele, quando você define seu filho por uma nota, você está condenando seu filho. Você está tirando a autoestima dele. Isso adoece. Amanhã ele vai ser um adulto inseguro. Quando você diminui uma criança naquilo que ela faz, ela já está aprendendo a primeira lição, a não gostar de si mesma. A não gostar de si mesma. E então, uma criança que tem o psiquismo fragilizado, por dificuldade de autoidentificação, baixa autoestima, um adolescente que entra nesse viés, um adulto que podem ter alguns sentados aqui hoje, homens com a minha idade e homens mais novos, que estão arrastando um peso imenso no coração. Porque o mal de alguém que não soube educar, não premeditadamente, não porque quisesse, mas não soube, não sabe educar, não sabe respeitar, vinculou-se ao coração e você arrasta esse mal com você, mas esse mal não é seu. Deixa eu contar uma história pessoal. Quando meu pai morreu, ele morreu na minha frente, eu estava com ele no hospital, eu fiquei, depois de uns dias, eu falei assim, ele não gostava de mim não, esse homem. Ele não gostava de mim. Ele não me abraçava. Ele não era afetuoso. Ele não era carinhoso. Ele não era afetivo. Então eu fiquei muito tempo dentro de um deserto, olhando para o meu pai, sob a perspectiva de um homem frio, que não gostava de mim. Aí depois de um tempo eu fui refletindo e pensei assim, né? Espera um pouquinho, deixa eu olhar para ele, para além do personagem pai. Quando você pensa num pai, você vem um modelo na sua cabeça. E a gente acredita que todo pai tem que caber nesse modelo. Só que antes de eles serem pais, eles são seres humanos. São seres humanos com dores próprias, características próprias, angústias próprias, sofrimentos próprios, dificuldades próprias. Então, quando eu olhei para o meu pai, para além do pai, esquece o pai, deixa eu olhar para o homem. Quando eu olhei para o homem, eu fiquei triste comigo mesmo. Porque nós nos abraçamos 3 vezes, as 3 vezes fui eu que agarrei ele. E se eu soubesse o que eu sei hoje, eu abraçava ele todo dia. Porque meu pai ficou órfão de mãe aos 2 anos de idade. Não foi criado pelo pai. Ele tinha o que para me dar?
tinha alguns exemplos de decência, homem honesto, trabalhador, etc, etc, etc. Mas o quanto, quando você pensa no seu pai agora e na sua mãe, o quanto desse teu olhar é um olhar de compaixão. Um olhar de entender que eles tinham limites, limitações e que não podiam dar mais do que nos deram. Então, por que eu estou fazendo essa fala, pessoal? Porque eu mudo de nome. O meu nome é muito feio, né? Adeilson é um nome feio danado. Eu até mudaria com prazer. Eu mudo de nome. Eu deixo de torcer para o Corinthians, pronto. Se aqui, nesse ambiente, 70% a 80% de pessoas não tiverem dificuldades emocionais com relação à educação que receberam. Eu já atendi paciente e perguntei, como é que é a sua relação com seu pai? Meus pais? Maravilhosos. Sempre maravilhosos. 10 minutos depois, o meu pai me cerceava tanto, me castrava tanto. As pessoas se traem na fala. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Estamos trazendo uma reflexão que fala do campo emocional de cada um de nós, e isso é permeado também pelas questões espirituais. Chega na nossa casa espíritos com necessidades específicas. Eu costumo dizer que os nossos filhos são pássaros em voo migratório, que pousam no ninho da nossa família para fortalecerem suas asas para amanhã voarem pelo céu das próprias escolhas. E as asas desses pássaros, tal como as minhas e as suas, são duas. Uma é a asa da ética moral e a outra é a asa do intelecto, da sabedoria. Mas a asa que mantém o voo desses pássaros é a asa do intelecto, da ética, da moral. Para que a gente possa atravessar um mundo de tempestades como esse, e no instante em que elas se fizerem intensas no horizonte da nossa existência, a gente tem a possibilidade de compreender que é melhor pousar para depois seguir viagem. Então, tudo o que eu disse é pedindo a você que contemple a vida nesses dois aspectos. Dois aspectos. Imagine você estando numa casa agora, e aqui está o corredor da casa. Lá está a cozinha, aqui está a sala, e vem um bebê de lá para cá. Começou a engatinhar. Criança, quando começa a engatinhar, é uma coisa impressionante. Cuidado. E os papais, o bebê sai da cozinha para a sala, já correm na frente. Tampa a tomada, tira o controle remoto, olha a quina da mesinha, tudo a gente faz para que eles não se machuquem. Não é assim? Não é uma delícia? Pois é, os anos passam. E naquele mesmo corredor, aquele bebê que engatinhou, os anos se passaram e ele sai de lá da cozinha e vem assim agora. E a gente, como filhos prestimosos, tem que correr na frente para ver se eles não vão tropeçar no tapete, para ver se a quina do móvel não está à mostra, para que eles batam a bacia, para que no banheiro tenha uma barra para que eles possam se sentar com conforto. Olha a bênção da vida, nos mostrando que nós temos possibilidade de amar essas duas instâncias. Essa que nós começamos no berço e o túmulo, que em breve, no meu caso, daqui a alguns anos, que não seja tão breve, né, que eu ainda quero falar muito aqui em Votuporanga, se me convidarem para voltar, que o túmulo ainda esteja longe, mas são duas instâncias que nós precisamos aprender a valorizar. Então, dentro desse universo, aonde você se encontra? Aonde está a sua relação? Que tal nós olharmos para os nossos filhos, com compaixão e entendimento, e olharmos para os nossos pais, também com compaixão e entendimento. Não era o pai que eu queria, talvez eu também não tenha sido o filho que ele desejava. É esse olhar que a gente precisa ter para apacentar os nossos corações, para acalmar as nossas angústias, para tirar um peso de talvez alguma situação que não nos pertença, para podermos ter qualidade de vida, para podermos entrar em outro momento. Deixa eu contar mais uma história, mais um exemplo.
Fui procurado por um casal de brasileiros que também morava lá na Europa, que migrou do Brasil para a Europa para dar educação para a filha pequena. Queremos que ela se forme nesse país, porque educação de primeiro mundo, etc, etc. E foram. E me procuraram porque a menina era muito ativa, inteligentíssima, dormia bem, uma menina alegre, uma menina feliz. De repente, aquela criança começou a ficar triste, não queria comer, não dormia bem, não queria participar das atividades da escola. Então, eles me procuraram porque eles queriam que eu fizesse uma sessão psicanalítica com a criança. Você faz, Adeilson? Eu digo, não faço. Mas por que você não faz? Porque é uma criança, eu estou no outro continente e eu não tenho recursos pedagógicos para sondar o que se passa no psiquismo, no campo emocional da criança. Mas, por favor, converse com a nossa filha, pelo menos uma vez, pelo menos 2 vezes, converse. Aí eu disse assim, olha, primeiro eu vou conversar com os pais. Tá bom assim? Porque a gente conversa com os pais, detecta que o problema são os pais, depois eles já logo demitem a gente quando a gente fala. Aí eu disse, vamos conversar então, primeiro com a mamãe, com o papai, juntos. Marcamos. No dia que eu ia conversar com os dois, o papai não pôde. O papai teve um compromisso profissional. Então eu fui conversar com a mãe. Aí eu fiz aquela série de perguntas. Fiz a última pergunta. Como é que está o casamento? Estão brigando na frente da menina? Não, na frente não. A gente só briga no quarto. Só briga no quarto? Deixa eu falar uma coisa para a senhora. A senhora não precisa ir para o quarto para brigar. Porque quando o casal se hostiliza, a criança, dependendo da idade, né, porque ela está em processo de reencarnação, os espíritos dizem que até os 7, 8 anos aproximadamente é o processo da reencarnação. Então a criança vive pela percepção, ela tem percepção. Ela é sensível, ela é igual uma esponja, ela capta as energias. Vocês precisam ficar os dois de boca fechada, olhando para o outro com raiva, ela vai sentir. Então, ir para o quarto não poupa a sua filha das vibrações e das energias mórbidas que uma relação de hostilidade entre os pais causa. Tudo bem? Tudo bem. Dia seguinte, o pai, fiz as perguntas e na última perguntei, como é que está o casamento? O casamento não está muito bom e tal. Estão brigando na frente da menina? Não, a gente só briga no quarto, está certo. Já falei com a sua esposa, já disse que se o casal, aliás, uma informação aqui, que nós conversamos lá na hora do almoço, você que é pai, que é mãe, certamente você conhece Emmanuel, o mentor do Chico, não conhecem? Você é o Emmanuel da vida do seu filho. Que tal? Gostou da informação? Não vai me pegar ali fora depois, tá? Você é o Emmanuel. Você é a Joana de Ângeles. É para você que ele olha quando sente angústia, dor, dúvida, inquietação. E aí o casal me pediu ainda assim, você faz um pacote, faz um precinho bom para você falar com a gente. Você atende a mim, é o meu marido, você atenderia? A minha filha também, a sua filha não, eu não atendo. Conversa com ela pelo menos uma vez. Aí eu disse, eu vou contar 2 histórias para sua filha, tá bom? Qual é o preço? Eu dei o preço. Nunca mais apareceram. Identificaram qual era o problema. Nós precisamos de segurança para viver. Imagine uma criança e um adolescente. Esse universo que eu trouxe para a nossa reflexão, muita gente ficou olhando, pensando no seu filho, na sua filha, pense em você. Pense o adulto que você é, que pode ter sido fruto de situações instáveis, que lhe causaram dor e que repercutem ainda hoje no jeito que você é afetuoso ou não, na maneira que você fala, no jeito que você trata seus filhos. Pode ser que aquela criancinha, no meu caso, um Adeilcinho ficou lá com 7, 8 anos de idade sentado no caminho. Eu fiquei sentado no caminho com 7, 8 anos de idade. Aí a psicóloga me pegou pela mão, vamos lá cuidar do Adeilcinho. Fui lá atrás, encarar a rejeição que eu tinha experimentado, chorei que nem de transbordar,
Peguei o Adeilcinho, pus no colo, falei para ele, olha, seu pai e sua mãe só podiam te dar isso. Ou você deixa para lá, ou você vai ficar carregando esse peso na sua alma. E eu tenho certeza que aqui muita gente tem peso na alma. A gente vem, cuida do nosso lado espiritual, que essa casa, esse pronto-socorro espiritual, nos oferece. Mas eu iniciei a minha fala dizendo acerca da nossa emancipação espiritual. O que é emancipação espiritual? É nós termos a exata dimensão da nossa responsabilidade no nosso processo de cura. O nosso processo de cura, ele não acontece à revelia do doente. O doente também é o médico de si mesmo. E a gente precisa pensar nisso com clareza, pensar nisso com entendimento, pensar nisso com humildade e não ter vergonha de dizer assim, olha, estou precisando de ajuda. Você pode me ajudar? Lembram que eu falei do homem que salta para a estratosfera, mas não consegue falar com o filho no sofá de casa? Que tal a gente começar a olhar para as pessoas, dizer eu te amo? Estabelecer no nosso comportamento uma conduta humanizada. Uma conduta humanizada. O que é uma conduta humanizada? É virar santo? Não, é ser um ser humano. É ser gentil, ser afetuoso. Com o frentista do posto de gasolina, com o funcionário público que nos atende, com as pessoas com as quais nós convivemos. Sem essa conscientização, dificilmente nós experimentaremos uma mudança na nossa vida, um novo estágio, um novo momento para o nosso planeta. A transição planetária começa em você, começa em mim. A transição planetária começa por essa percepção, por essa conscientização de que nós estamos aqui, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, para contribuir com Deus. Porque a notícia é a seguinte: você é o maior investimento de Deus na Terra. Você é o maior investimento de Deus na Terra. Há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas nós vivemos, para a mesma luz volver. Nós buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. E em meio aos mortos-vivos, nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita nas tramas da evolução. Oficina onde a alma presa foge a luz, foge a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo pleno de seiva e verdor. É o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. Flor que terna expirando, cai ao solo fecundando, no chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna ao malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão. É o escopro dos escultores que transformam as pedras em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, de mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu autor e o universo é o seu altar. Na terra, às vezes, se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores e imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta
É César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte ou sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem aprendiz. É a lição de humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e o amor semeia. Nas fainas do evolutir terás a aventura que anseias nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para frente caminhai. O amor é uma luz que se alcança. Tende fé, tende esperança. Para o infinito, marchai. Castro Alves, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Antes de nós já estamos nos encaminhando para o encerramento. Ele disse que eu tenho 96 livros, não foi isso, pessoal? Eu vou falar dos 96, até meia-noite, vocês aguentam aí. Mais brincadeiras à parte, que vocês já não me aguentam mais, só para falar de algumas obras poucas nossas. Esse é um dos meus livros que mais vende, o Psil, que é um livro de bolso para o dia a dia, que as pessoas gostam muito, né? Para você dar de presente, então, é uma maravilha. E eu queria mostrar para vocês. Queria falar também para aqueles que quiserem conhecer mais o meu trabalho, podem me seguir lá no Instagram, Adeilson Salles Oficial, ou, na verdade, Espírita não segue, Espírita obsedia, né? Pode me obsediar lá no Instagram, que eu não vou reclamar. Esse livro aqui é o meu livro que mais vende, é O Inimigo Íntimo. Tem uma frase aqui característica dessa obra, que as pessoas gostam muito. Aqui tem a minha fala como psicanalista, e como espírita também. Aqui eu falo de ansiedade, aqui eu falo de medo, de insegurança, e aponto e apresento, né, algumas boias salva-vidas para quem se afoga no oceano das angústias. Esse é o inimigo íntimo. E a frase é: o cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e querer fugir de casa. Uma da sua casa interior, né? Está aqui um livro, um romance muito bonito. Se você quiser conhecer, o livro está ali fora. Quando comprar, passe na farmácia, uma caixinha de lenços, porque você vai precisar para ler essa obra, porque durante o processo de escrita eu parava para chorar muito. E esse livro levou 14 anos para ser escrito, por causa de questões mediúnicas, né? O Gladiador é uma história de época muito interessante, você vai gostar. Esse aqui é o Anjos, que é um livro para adolescentes. O Anjos não é sobre anjos, olha que interessante. A palavra anjos é formada pela letra do alemão, Nina, Jéssica, Otelo e Sócrates, 5 adolescentes que criam um grupo secreto, sendo que o J de Anjos, a Jéssica, é uma garota adolescente médium, que ajuda os outros garotos e entra a espiritualidade e tem código secreto. Quando eu escrevi esse livro, eu criei um código secreto. Numerei o alfabeto. Letra A, número 1, letra B, número 2, etc, etc. Depois, os adolescentes gostaram tanto do livro, começaram a me escrever em código secreto, e eu fiquei com raiva de ter criado, porque eu tinha uma dificuldade de ler aquilo, não é fácil, né? O feitiço virou contra o feiticeiro. Nosso Lar para Crianças, ok? Que eu lancei pela FEB, não preciso falar nada sobre Nosso Lar. E tem o Nosso Lar para Adolescentes também lá em verso, com André Luiz em mangá. Imagine você, o André Luiz em mangá, tem o prefácio do Divaldo Pereira Franco. Esse livro aqui estão ali, todos que eu trouxe, ninguém comprou. É porque ninguém sabe, tem que falar do livro, né? Vocês conhecem aquele livro Minuto de Sabedoria? Pois é, eu presunçosamente, quando idealizei essa obra, disse assim, eu vou escrever 1 minuto de sabedoria para adolescentes. E esse livro é 1 minuto de sabedoria para adolescente. Não tem esse título, é claro. Chama-se Na Mochila. Na mochila é o coração do adolescente, que ele vai carregando sentimentos, coisas boas, coisas não tão boas. E aqui tem mensagens voltadas para o mundo dele, na escola, onde quer que ele esteja. Mensagens curtas. A editora que teimosamente publicou o livro desse tamanho, porque eu queria um livro de bolso, mas não foi o que aconteceu. Se alguém quiser conhecer, e aqui está o outro livro meu que vende muito, 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 que é o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças. Acho que só tem uns 6 ou 7 ali. Eu trouxe quase 80 livros desse e vendeu tudo. O Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos,
eu escrevi 28 histórias infantis. Uma para cada capítulo. Então, você vai abrir o Evangelho lá de Kardec e vai abrir uma história correspondente ao capítulo de Kardec. Tá certo? E a criança, você nunca mais vai perguntar para o seu filho, depois de ler Kardec, o que ela entendeu, coitadinha. O que ela não entendeu foi nada, né? Então, é um livro muito bonito, muito ilustrado, tem atividades. Fique à vontade se você quiser conhecer. Para os próximos meses, nós estaremos lançando um livro aqui nesta casa, pela Didier, meu primeiro livro aqui pela Didier. Esperamos voltar em dezembro para fazer o lançamento de uma obra para ajudar aqui esse trabalho desses amigos queridos. Você lança o livro. Pronto, o vovô do livro está ali já. É meu filho e o vovô está ali. Né? E o padrinho está lá do outro lado, Luiz Antônio. Então, eu queria agradecer imensamente e gostaria de me despedir, já que eu encerro amanhã em Rio Preto essa minha jornada aqui, contando uma história. Dá tempo de contar uma história? Não, né? Não dá mais. Então, a história vai ficar para dezembro. E eu quero desejar a vocês um retorno aos vossos lares abençoado. Que todos possam voltar com o coração harmonizado, compreendendo as suas angústias, estabelecer um novo caminhar. Porque, como diz Amélia Rodrigues, é tão maravilhoso ter um lar, não é verdade? Não é importante se esse lar é uma mansão, se é um ninho, se é uma casa no caminho. Uma tapera na favela, um bangalô, seja lá o que for. Mas o importante é que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de esposa ou de marido. A presença de um filho, ou pelo menos a companhia de um cão. Porque é muito triste viver na solidão. Mas se tivermos dificuldade, nem assim reclamaremos, pelo contrário, diremos: muito obrigado, Senhor, porque nós nascemos, muito obrigado porque nós te cremos, por todo o teu amor, pelas vossas famílias, pelos vossos filhos, pais, muito obrigado, Senhor.